Mas é o terceiro dia que nós estamos fazendo a nossa campanha da família, só 3 dias. E eu tenho visto, às vezes, os irmãos contar para mim as coisas que Deus tem mudado na vida deles. Eu tenho realmente ficado tão feliz, tão alegre. E eu tenho plena certeza, tenho convicção mesmo, que Deus vai nos abençoar cada dia mais, transformar a minha e a sua família cada dia mais. Semana passada, eu preguei sobre perdão. E eu estou aplicando sempre no casal, né, na vida conjugal. Eu vou falar primeiro sobre casamento, sobre relacionamento conjugal e as pregações posteriores sobre criação de filho. E é óbvio, só que nós não usamos apenas no casamento. Pastor, então eu não sou casado, não aprendo nada? Claro que não. Os princípios da palavra de Deus são os mesmos. A única diferença é que eu aplico mais para o casamento e para a vida conjugal. E a irmã estava falando para mim que ela não conversava com uma parente dela há não sei quanto tempo, e ouviu a pregação do perdão para com o marido e decidiu perdoar a parente dela. Mandou uma mensagem lá, amor, me perdoa, fiz isso, fiz aquilo. E coincidentemente, eu acredito mais em Jesuscidência em vez de coincidência, a irmã estava aqui no culto depois da noite. E eu tenho certeza que é fruto do agir de Deus quando a gente realmente segue os princípios da palavra. Porque não é aquilo que eu digo, e sim aquilo que Deus diz para mim e para você fazer. E se nós realmente formos fiéis a Deus, Ele não mente, diz a palavra do Senhor, mas Ele sempre vai cumprir com aquilo que Ele prometeu. E eu fico feliz demais, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a gente a cada dia mais, as nossas famílias. E sabe quem que vai colher muito os frutos das pregações que nós estamos ouvindo hoje? 2016? Os nossos filhos. Pastor, mas eu nem tenho ainda. Mas pode ter certeza, o seu filho daqui a uns 10, 15 anos vai colher o fruto daquilo que você exercita segundo a palavra de Deus. É o que a palavra diz para mim e para você. Eu sei que hoje em dia, as pessoas, os ímpios, estão tentando deteriorar cada vez mais o senso de família. É por esse motivo que eu coloquei até lá no meu Facebook, família, eu acredito. Mas por que, pastor? Por que nós devemos acreditar na família? Porque a família tem sido um alvo de bombardeio constante. Eu não sei se você acompanha o jornal, se você lê essas notícias que passam, é o tempo todo tentando mudar o conceito de família. Eu via hoje na internet falando que eles estão tentando mudar no dicionário a questão do conceito de família. A família, que é homem, mulher e filhos, devido ao marxismo, devido a essas ideologias mundanas que a gente não percebe, mas que a Rede Globo principalmente enfia na nossa cabeça, a gente pensa que é normal. Daí como tem casal de mulher que adota filho, casal de homem que adota filho, então eles estão tentando até mudar o conceito de família, que não é mais homem e mulher, e sim pessoas que se ajuntam, pessoas que se amam. Vi recentemente também estão tentando tirar a comemoração do Dia dos Pais dos colégios. Estão tentando trocar o Dia dos Pais, Dia das Mães, pelo Dia do Cuidador. Você pensa que não? Talvez você nunca leu Karl Marx, você nunca leu o Manifesto Comunista, nunca leu Lenin, esses doidos da vida aí, comunistas de carteirinha. Mas a influência deles é predominante nas escolas, é predominante na mídia, e é predominante em tudo que é lugar. Às vezes você nunca leu, mas você pode ter certeza, esses conceitos acabam nos influenciando sempre. Porque sabe qual era o marco de Karl Marx? Qual era o grande objetivo dele? A abolição da família. Ele diz bem claro no livro dele, Manifesto Comunista, abolir a família. Olha, vocês nos acusam de que nós queremos abolir a família. É isso mesmo, nós confessamos. Porque ele sabe que a família, que é a instituição que Deus criou, se ela permanece unida, dificilmente eles vão conseguir cumprir os seus objetivos. Agora, não interessa se estão tentando mudar conceitos de família, não interessa o que vai ser daqui para frente, pode ser que consigam mudar, é bem provável que consiga. Esse mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno, a gente vai esperar o quê? É bem provável que daqui a pouco vão mudar todas essas coisas mesmo, mas não importa, nós vamos continuar com a palavra do Senhor. Nós vamos continuar, como lemos aqui no começo, com o Salmo 1, bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos ímpios, na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é aquele que medita na lei de dia e de noite. Esses sim vão ver a bênção do Senhor. E esse tem que ser o meu e o seu objetivo, independente do que venha acontecer. A nossa família tem que estar firmada, diz a Bíblia, na palavra do Senhor. O nosso alicerce não tem que ser ideologias de homens, mas sim a palavra do Senhor. Se o nosso alicerce for a palavra de Deus, como diz, ainda que venha o vento, ainda que transborde o rio, ainda que venha a tempestade, a certeza é que nós vamos permanecer. Amém? Leia comigo então Gálatas capítulo 3, verso 15, por favor. Gálatas 3, 15 e 16. Diz assim: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana,
Uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Verso 15, novamente. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, que é confirmada, ninguém a revoga, ou seja, ninguém anula. Paulo, aqui ele está lembrando a respeito da aliança que Deus fez com seu servo Abraão e, consequentemente, com toda a sua prole. Olha, Deus não prometeu lá atrás e não fez uma aliança com vocês? E se Deus fez uma aliança, Deus não quebra aliança. Deus vai levar até a última circunstância e vai cumprir tudo aquilo que Ele falou. E no casamento é importante demais nós entendemos o que é uma aliança. A importância daquilo que nós fizemos, seja 5, 10, 20, 30 anos atrás, mas que continua ativa até que a morte o separe. É o que diz a palavra do Senhor. Porque convenhamos, qual é a base para o seu casamento? É aquele sentimento de filme hollywoodiano que você costuma assistir? Esse aí? Qual que é a base do seu casamento? É esse sentimento? Ou é um compromisso duradouro? Ou é a certeza de que você deu uma palavra e você vai levar até o final? Pode ter certeza, no dia da crise, o que mantém a minha e a sua aliança para com o nosso cônjuge não é o sentimento. Porque no dia da crise, os sentimentos são os mais absurdos possíveis que passam dentro da nossa cabeça. E se você é ser humano igual eu, já passou muita coisa podre também. Uma vez eu vi questionar um pastor, o senhor já pensou em divórcio? Ele disse, divórcio não. Homicídio várias vezes. Porque, irmão, você sabe, é terrível, passa coisas terríveis na minha e na sua cabeça. Mas no dia da crise, e todos têm, algumas até mais agudas, o que sustenta a minha e a sua aliança é o compromisso. É o compromisso que nós fizemos. Oséias 4,6 diz, o meu povo perece porque falta conhecimento. Muitos casamentos perecem, se desintegram, porque falta conhecimento do que significa aliança, segundo a palavra de Deus. Porque casou por mera motivação, porque casou porque estava na moda, porque achou legalzinho, e não entendeu o verdadeiro significado do que significa aliança, segundo a palavra do Senhor. Mas o que é aliança então, pastor? Aliança, no seu sentido mais simples de entender, é um acordo, é um compromisso, que duas pessoas fazem, seja pessoas que não são casadas. Olha, eu dou minha palavra para você que eu vou buscar você para ir à igreja. Olha, tal dia eu vou à sua casa lá arrumar aquilo. Isso aí é um acordo, é um compromisso, é uma aliança. Não precisou trocar anéis, mas é um tipo de aliança, é um compromisso. Mas é óbvio que dentro do casamento vai muito além. São quando duas pessoas, homem e mulher, só homem e mulher, dizem sim. A Bíblia não fala de Adão e Eva. Então, quando dois homens fazem uma aliança, Deus não considera esse tipo de aliança. Mas quando um homem e uma mulher selam esse compromisso, ele tem que entender a grandiosidade dessa pequena palavrinha de 3 letras. Sim, aceito. A partir do momento que nós tivemos esse entendimento do que realmente significa aliança, nós não vamos banalizar o casamento, como muitos, inclusive cristãos, têm feito a cada dia. No Antigo Testamento, toda aliança era selada com sangue. Por exemplo, quando Deus chama Abraão, ele faz a aliança da circuncisão, que era cortar ali o prepúcio do membro viril masculino. Falei difícil? Fimose. Fica mais fácil. Mais fácil de entender. Cortava sangue. Ó, esse é o compromisso que eu tenho com você. Um passado mais recente, acho que os irmãos não devem lembrar, os irmãos que é tudo novo, mas lembra? Tinha lá o senhor feudal, tinha um homem dono de propriedade, e ele às vezes ia fazer um acordo com outra pessoa. O que ele fazia? Arrancava um pelinho do bigode dele e colocava lá. Ó, a minha palavra está aqui. Para mostrar, olha, eu sou um homem de palavra. E como que ele demonstrava isso? Através do pelinho do bigode dele. Por isso que tinha aqueles grandes que ficavam enrolando, lembra? Era por causa disso, é sério. Era por causa disso. Mas hoje, pastor, como que funciona essa questão de aliança e de compromisso? Eu coloquei Mateus 5. Mateus 5:37. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Simples e objetivo. Tiago 5:12. Seja o seu sim, sim, seu não, não, para não cairdes em juízo. O que na verdade aqui a Bíblia diz quando
Fala o seu sim, sim, o seu não, não. Deu o seu sim, que você ia fazer tal coisa, seja homem e seja mulher, o suficiente para fazer o sim também na hora de cumprir. Falou que vai, vai. Falou que vai fazer, faça. Falou que até que a morte o separe, cumpra aquilo que você prometeu, até que a morte o separe. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. É a mesma coisa o contrato. Hoje em dia, acho que mais fácil de entender é um contrato. Por exemplo, eu quando fui comprar minha casa, tinha um contrato de não sei quantas milhões de páginas lá. Quem comprou casa sabe como que é, você até cansa de tanto se assina. E eu curioso, eu leio, é óbvio, eu tenho que ler o que eu estou assinando. E tinha uma cláusula lá que dizia o seguinte: 2 meses de atraso, o banco toma a casa de novo. E eu fiz o compromisso, mesmo assim, sabendo que 2 meses de atraso eu poderia perder a casa. Porque eu vou honrar o compromisso que eu fiz. Eu não falei que eu vou pagar? Todo dia 10, todo dia 15? Então, todo dia 10, todo dia 15 eu vou pagar. Agora, se uma aliança humana, nós nos esforçamos para não quebrar, quanto mais uma aliança divina, como o casamento, diz a palavra do Senhor, algo muito mais importante, muito mais valioso do que qualquer papel, mas se uma aliança que o próprio Deus instituiu. Se não quebramos uma aliança humana, de forma alguma devemos fazer isso com uma aliança divina. E Deus é claro, Mateus 19:6, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus ajuntou, não separe o homem, não separe a mulher, não separe o tempo, não separe nada. E se nós insistimos em quebrar uma aliança, por exemplo, você quebra uma aliança de trânsito, para o seu carro lá na faixa amarela, você quebrou uma regra, quebrou uma aliança com o Estado, que você fez o dia que você tirou a sua habilitação. Pode ter certeza, vai vir uma multinha para você. Eu, o dia que minha mãe teve infarto, eu parei o carro lá, eu não vi que era para táxi, tomei multa. Eu chorando, minha mãe doente, tomando multa. Vê se pode um negócio desse. Mas errei. Então, se nós quebramos uma aliança, sempre vai haver uma multa. Algumas mais graves, outras um pouco mais leves, mas sempre vai haver. Eu quero passar aqui só alguns princípios. Primeiro, a base de um casamento é a aliança e não a paixão. Você pode falar para a pessoa do seu lado? A base de um casamento é a aliança e não a paixão. Tem uma grande diferença. Paixão e amor. Pastor, não é sinônimo nem de longe. Paixão é aquele negócio louco, né? Quem foi apaixonado já sabe, né? Aquela musiquinha do Luan Santana. Eu estou apaixonado, eu estou chutando tudo. Você não vê nada, você só vê o dito cujo lá. É ou não é? Aquele negócio que de 10 palavras que você fala, 11. Ai, Raquel, 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 aleluia, Raquel. Senhor, Raquel, não, Raquel, Senhor. Ai, meu Deus! Isso aí é paixão. Mas foi comprovado, já dura em média 2 anos. Alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos. Mas não passa de 2 anos. Talvez você já pense, pastor, é mentira. Eu estou casado faz 15 anos e continuo apaixonada. É verdade, eu creio em você. Eu também estou apaixonada cada dia mais. Só que não é como os 2 primeiros anos, não. Aquele que você põe a mão, o negócio... ai, meu Deus, aquela esquentada. Já passaram por isso também, né? E eu lembro, nossa Deus, faz 15 anos que eu estou com a minha esposa. Ela morava no último bairro de Guará. Às vezes ela ligava para mim, estou indo para a rodoviária, você me pega? Eu só tinha bicicletinha, magrela lá. Ela nem desligava o telefone, eu já tinha atravessado a Aparecida inteira, estava na rodoviária esperando ela. Ai, amor, 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 minha vida, fica aqui. E ela também, quantas vezes eu já vi. Às vezes ela ia pegar o ônibus, aí eu vou no próximo. Aí eu vou no próximo. E esperava uns 3, 4 ônibus, de 1 em 1 hora o ônibus. E aí ia no ônibus embora. Daí chegava na hora do penúltimo ônibus, lá ela entrava, ia chorando, olhava na janela, fazia coraçãozinho. Daí passava um pouquinho lá na frente, o motorista parava o ônibus, tinha uma doida descendo, quem que era? Minha esposa. Ai, não consigo ficar longe de você. Irmão, essa época é boa, é maravilha. Só que não tem mais. Essa loucura toda aí, você colocar a mão e ficar doido, esquentar já, não, acaba. Acaba. Mas nas Escrituras, amor raramente se refere a sentimento. Na maioria das vezes, amor se refere a atitude, a decisões. Um exemplo bem clássico, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que estava apaixonado. É isso? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, o amor de Deus para conosco foi provado através de se doar, de dar o que Ele tinha de melhor. E o amor é dessa forma, não é esse sentimento louco, avassalador, não. É a atitude que nós tomamos a cada dia. Tem um especialista, um doutor chamado Alfred Kinsey. Ele estudou 6.000 casamentos e 3.000 divórcios. 9.000 relacionamentos. E sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Após esse estudo de 9.000 relacionamentos?
Ele diz o seguinte: talvez a coisa mais importante num casamento seja a determinação de que ele vai perdurar. Ou seja, o mais importante de uma aliança, de um casamento, é a certeza de que ele vai até o final. Você, meu irmão que é casado, você, minha irmã que é casado, a palavra divórcio não deve fazer parte do vocabulário da sua casa, nem de brincadeira. Aí eu vou para casa da minha mãe, esquece. Ah, mas não esquece, casou, seja homem o suficiente para ir até o final. Casou, seja mulher o suficiente para ir até o final. Pastor, mas e na hora da crise? Olha, se na hora da crise você não tem plano B, o que você tem que fazer? Tem que dar um jeito de consertar. Lá em casa eu já falei com a minha esposa, e eu falo constantemente, falo para os meus filhos: vocês nunca vão ver um dia em que o pai de vocês vai sair de casa e vai deixar vocês e a mamãe sozinhos. Nunca. E eu enfio essa ideia na cabeça deles. Daí no dia da crise: pastor, o senhor também tem uns fightzinho gospel lá? Não, irmão, eu sou pastor, até parece, né? É claro que tenho, todo mundo tem. Mas no dia da crise, sabe o que eu penso? Eu falei que eu vou ficar com ela até o fim e fazer o quê? Agora tem que ficar. Daí eu vou, dou um jeito, me quebranto. A minha esposa é um pouquinho mais queixo duro que eu nessa parte aí. Porque é óbvio, eu erro mais, então eu tenho que pedir mais perdão. Eu sou o que mais erro. Constantemente eu erro com ela erra bem pouco comigo, eu erro bem mais. E consequentemente eu sou o que mais peço perdão. Daí tá lá no meio da discussão, pode conversar com ela depois pra você ver. Tá no meio da discussão, você fez isso, fez aquilo de novo. Eu vou, agarro ela, dou um beijo nela, ela fica louca da vida. Não solta, não solta. Daí depois de 2 minutos, não solta mais. Muda. Primeiro é não, solta. Depois é não solta. Eu falei, o quê? Eu vou ficar brigando com ela? Vou ter que dormir junto depois. Eu vou ficar dentro de casa igual 2 estranhos. Você viu onde está tal coisa? Dá licencinha para eu passar aqui? Que coisa ridícula, é ruim, hein? E a gente deve fazer essas coisas. Se homem, se mulher, para resolver. Se você não tem um plano B, irmão, só resta consertar. Eu não tenho uma outra alternativa. Eu falei para ela que até o fim. Se até o fim, nós vamos até o fim. No dia da crise com Deus, no dia que nós pecamos, você imagina se Deus pegasse e falasse: não quero mais isso não, vocês erraram. Ele honra a aliança dele. Ele nos salvou, ele disse que aquele que começou a boa obra há de completar. Ele não larga a gente no meio do caminho. E por que a gente vai quebrar a nossa aliança e também vamos deixar no meio do caminho? Mas pastor, eu não sabia que o relacionamento era tão difícil. Casou? Agora já era. Tinha que ter descoberto antes. Não pensou, agora já foi. E vida 2, quem vive debaixo do mesmo teto sabe que é terrível. Primeiro, vamos ver a inteligência de... Olha como que Deus é. Primeiro, ele pega pessoas com culturas diferentes. Um lá na roça e o outro urbano. Pega um homem e uma mulher. Já tem muita diferença aí, né? Homem e mulher, terrível. Ele põe os dois para morar debaixo do mesmo teto. Pastor, mas é complicado? Claro que é. É por isso que eu sempre aconselho. Se você for para a guerra, ore uma vez. Se for para o mar, ore 2. Se for para o altar, ore 3. Porque depois não tem o que fazer. Antes de casar, abra bem o olho. Confira tudo que tem que conferir. Olhe bem. Depois fecha o olho. Esquece. Avalie tudo que dá para avaliar. Todos os defeitos. Depois que você viu, mas ronca, faz isso, faz aquilo. Avaliou. É assim. Mesmo assim quis. Agora esquece. Vai para frente. Se nós avaliamos um contrato antes de fazer, quanto mais um relacionamento que é para a vida toda. É por isso que casamento não é coisa para moleque. Não é coisa para menina. É coisa para as pessoas maduras. Não estou falando com idade cronológica, estou falando espiritualmente, pessoas maduras. Porque daí está lá na luz de mel, é uma maravilha. 2 meses depois, aí vou dormir na casa da minha mãe, que Belém, não quero ficar de bem. Coisa de menina. Ou quantos homens, moleque também, que não aguenta a pressão e fica aí, não devia ter casado. Falei, irmão, honre a aliança. É isso que nós devemos fazer a cada dia. Não case por causa da paixão, porque de fato a paixão é cega. E cega mesmo. Cega mesmo. Uma vez meu irmão falou isso para mim, né? Eu falei, nossa, mas você conseguiu casar ainda com a esposa dessa? Falei, fazer o quê, né? Ela não orou, o problema é dela. Por que você está apaixonado? Uma vez eu vi um pastor falando, olha, ele tinha 2 filhas. Ele falou, olha, eu oro todo dia que minhas filhas nunca se apaixonem. Aí, por quê? Porque eu sei que elas vão esquecer tudo que eu ensinei a vida inteira. Que a paixão, o negócio é terrível. Terrível mesmo. Não case para ser feliz. Porque se você casa com esse objetivo egocêntrico, a tendência é você não conseguir alcançar a felicidade que você tanto queria. Agora experimenta inverter.
em vez de casar para se sentir realizado, em vez de casar para ser servido, experimenta entrar num relacionamento, num casamento, para satisfazer o próximo, para realizar o cônjuge, para servir o próximo. Se nós aplicarmos esse princípio na nossa vida, teremos um casamento muito, mas muito mais saudável. Isso fará o nosso casamento muito melhor. Lembra? Deus, no Antigo Testamento, se manifestava no Santo dos Santos. E no Santo dos Santos tinha apenas um objeto: a Arca da Aliança. Deus se manifestava lá. Para mostrar para mim e para você, Deus se manifesta com aqueles que têm aliança, com aqueles que não quebram a aliança por qualquer besteira. Mas segundo princípio, quebra da aliança implica em maldição. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Quebra da aliança implica em maldição. Eclesiastes 5:5 diz assim: melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Melhor é não dizer sim do que dizer sim e não levar até o final. Em Jeremias 34:18, olha o que diz: farei aos homens, aqui Deus falando, farei aos homens que transgredirem a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Vou explicar para você. Aqui Jeremias está fazendo uma alusão lá de Gênesis, onde Deus fez uma aliança com Abraão. E o que Abraão fez? Pegou lá os bezerrinhos, partiu no meio e passou no meio deles, como símbolo da aliança. Olha, estou fazendo compromisso. Abraão entrou com nada e Deus entrou com tudo. Esse é o compromisso que fez Abraão e Deus. Aí Deus vem e diz: olha, aqueles que quebrarem a minha aliança, assim como aqueles bezerrinhos foram partidos no meio lá, é isso aí que eu vou fazer. Vou partir no meio. Forte, né? Para a gente entender que a aliança é algo sério. No casamento, quando uma aliança quebra, não é apenas o outro cônjuge que sofre. Não. Os pais sofrem, a família sofre, os amigos sofrem e, principalmente, se há filhos, os filhos são os que mais sofrem. Quantas vezes eu já vi pessoas dizendo: mas e a minha felicidade está onde? E eu pergunto sempre: e a sua fidelidade está onde? Você não deu a sua palavra? Quando um casamento é desfeito, você não tem noção o trauma que é causado em crianças. Vi uma pesquisa uma vez que dizia que a maior dor que um ser humano pode sentir é a perda de um filho, porque a ordem natural da vida é os filhos enterrarem os pais. Então, quando inverte essa ordem, é terrível. Deus nos livre disso, mas quem já passou sabe. É terrível. Mas sabe qual a segunda maior causa de dor? Divórcio. É um menininho que viu o pai sair de casa, viver uma aventura, uma vida louca e nunca mais voltar. É um menininho que viu a mãe sair de casa, porque não aguentou a pressão de ter que fazer comida, cozinhar, fazer um monte de coisa, e voltou com a mamãe. E diz que é um trauma terrível que causa nas crianças, ao ponto de que 90% das crianças que dão problema nas escolas são filhas de pais divorciados. De cada 10, 9 crianças que dão problema são filhas de pai divorciado. E além do mais, você sabia que o índice é altíssimo de crianças que são abusados por padrastos? Por pessoas do convívio ali, família, e principalmente padrasto? Porque não adianta, quando uma aliança é quebrada, todos sofrem. Saul uma vez quebrou uma aliança. Ele matou os gibeonitas, um povo que, sem pensar, o povo de Deus tinha feito aliança. Sabe qual foi a consequência? Seus filhos também colheram o fruto de uma quebra de aliança do pai. Então, quando uma aliança é quebrada, todos, sem exceção, acabam sofrendo. Mas aí talvez já se levante aquela pergunta, como eu ouço, infelizmente, constantemente: mas eu não sou mais feliz ao lado dele. Mas eu não sou mais feliz ao lado dela. E a minha felicidade, pastor, está onde? Uma vez conversaram com uma moça, ela largou do marido dela, crente, os dois crentes. E a filhinha dela dormindo assim na minha frente no sofá. E a minha felicidade, pastor, está onde? Falei: e ela? O que ela tem a ver com isso? Ser criado por um pai que não é o pai dela. E o trauma que ela vai levar para o resto da vida. Você não pensa. Você é egoísta. Você só pensa em você. Porque o ser humano é assim, ele pensa na felicidade dele. O resto que se dane. Mas pastor, eu casei, depois de 5, 10 anos, eu vi que aquele príncipe não era tão príncipe assim, era um sapo. Olha, tinha que ter visto antes. Ou eu pensei que era uma princesa, mas na verdade era uma Fiona disfarçado. Mas calma aí, tinha que ter visto antes. Daí está lá, 10 anos junto. 10 anos, não são 10 dias, não são 10 meses. A única coisa que o marido põe dentro de casa de mistura é batata frita. Só isso. Não põe nada de alimento saudável.
Vai lá, manda 2 filhos na mulher. E depois reclama que a mulher não veste 38 mais. Ai, não é mais a mesma. É óbvio que não. E a mesma coisa o marido. Está lá. A mulher não faz nem comida na hora certa. Vive com a casa tudo desarrumada. E depois diz lá, meu marido, quando ele casou, ele era fininho, tinha barriga tanquinho. Falei, mas nem comida na hora certa você faz. Você quer que ele faz o quê, minha filha? Não tem como. Não tem como. Marcas do tempo não são desculpa para a quebra da aliança. Porque você sabia, né? Sua esposa vai ficar velha. Revelação, hein? Vai ficar. Seu marido. Lei da gravidade chega em todos. Todo mundo, tudo cai. Uma vez eu vi um aplicativo. Eu vou ver até se eu abaixo meu celular esse aplicativo. Você tira uma foto da pessoa, daí mostra a pessoa 40 anos depois como que ela fica. Todo casamento que fizer aqui, eu vou pegar assim, ó, tiro uma fotinho do noivo e mostro para ela. É assim, ó, vai ficar desse jeito aqui esse cidadão. E tirar uma foto da mulher, a cara já vai lá embaixo. Porque no dia do casamento é bonitinho, maquiado. E depois que a lei da gravidade entrar em ação? É terrível. Mas e daí? Você não fez compromisso? Agora, quando casou tinha 20. Agora está com 40 e quer trocar por 2 de 20. Isso é coisa de moleque. Coisa de moleque. O povo de Israel estava sofrendo. Sofrendo e muito. Sabe por conta do quê? Quebra de aliança. Olha o que diz Malaquias 2, 13 e 14. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas. Aqui está falando de uma pessoa que vai a Deus orando, buscando a Deus chorando. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com o prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Senhor, mas estou vendo tudo certinho, por quê? Estou chorando, estou aqui com a oferta, vendo tudo, conforme o protocolo. Mas por quê? Daí ele responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha, por que às vezes muitos não têm aliança, não têm a oração respondida? Porque às vezes é uma quebra de aliança lá atrás. Daí depois fica, Senhor, mas por quê? Por que nada dá certo? O Senhor viu, você foi desleal. Quebra de aliança é só através da morte. Olha o que diz Mateus 26, 28. Aqui Jesus falando sobre a ceia. Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E Jesus, ele selou esse compromisso comigo, com você, de que ele nos levaria até o final, através do seu próprio sangue. Essa é a garantia que eu e você temos, de que Jesus não seremos separados nem depois da morte. Você conseguiu entender? Até que a morte o separe? Não é até que a celulite o separe? Não é até que a chatice o separe? Não é até que a idade o separe? Muito menos até que a doença o separe. Vi um relato de um homem, li essa semana. A esposa dele, nova, acho que com 30, 20 e poucos anos, ficou com um Alzheimer. E começou dia a dia a definhar, ficar ruim, ao ponto dele trocar, dele dar banho, dele colocar fralda, ele fazia tudo. E muitas pessoas diziam, mas você não está vivendo. Eu falei, não, eu fiz compromisso com ela até que a morte. Eu vou levar até o final. E é um privilégio para mim, cuidar dela. Honrar o compromisso que eu fiz. Oh, Deus podia fazer homens como assim, hein? Como esse homem. Homens que de fato honram os seus compromissos. Mas se a gente teima em quebrar a aliança, que seria até que a morte o separe, Deus dá um jeitinho e mata também. É fácil para... Calma aí, você não falou até que a morte separe? Ah, você quer quebrar a aliança? Tá bom, vou matar você agora, sou infeliz. Deus pode fazer. Vai fazer o quê? Se a gente não morre no físico, na alma, pelo menos, todos que quebram a aliança morrem. Na alma, todos morrem, sem exceção. E terceiro princípio, alguns casos de separação. Coloquei bem aspas ali, né? Alguns casos que você vai entender. Talvez você diga assim, o que Deus ajuntou não separe o homem, como eu li em Mateus 19. Eu já ouvi constantemente pessoas dizendo assim, pastor, mas a minha aliança não foi Deus que juntou. Ah, eu juntei com ele, eu não era crente, eu não entendia nada, eu não conhecia a palavra. Isso aí é um argumento ridículo. Aqui o que está falando é que a instituição casamento foi Deus que fez, não o ato ali em si. Josué, olha que interessante, pode pôr os dois, por favor. Josué 9,14. Aqui falando da mesma aliança dos gibeonitas. Olha, só para você entender o contexto. O povo de Israel ia entrar numa cidade. E então os gibeonitas que moravam ali em Canaã, eles falaram, mas meu Deus, esse povo está desbaratando todo o exército, e eles vão acabar matando a gente. E eles então bolaram uma estratégia. Pegaram pão embolorado, pegaram sandálias gastas e foram aos israelitas dizendo o seguinte, olha, nós somos de uma terra muito, muito longe, estão há vários dias no caminho,
faz uma aliança conosco para que nós possamos permanecer aqui com vocês, sendo que eles eram vizinhos, do lado. Só que enganaram o povo de Israel. E olha que interessante que diz Josué 9,14. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Olha que interessante. Não pediram conselho ao Senhor para fazer aliança. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Versículos 19 e 20. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto porém lhe faremos, conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe fizemos. O povo não consultou o Senhor. Daí depois que viu que foi enganado, vão matar eles. Deus disse: não, o problema é seu. Não me consultaram e tomaram decisão precipitada. Honra o que vocês fizeram. Centenas de anos depois, Saul mata os gibeonitas. Os filhos de Saul morrem. Boa parte do exército de Saul morre, porque Saul quebrou uma aliança lá de trás. E Davi vai orar a Deus: Senhor, o que está acontecendo? Estamos perdendo a guerra. E olha o que Deus diz: é Saul, a culpa é dele. Matou gibeonitas, quebrou a aliança. Para nós entendermos quão sério é a aliança. Em Mateus 19, que fala a respeito do casamento, fala de divórcio e segundo casamento, os fariseus chegam diante de Jesus e dizem assim: é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Essa é a pergunta ardilosa que eles fazem para Cristo. Porque para os judeus, qualquer motivo era motivo para mandar a mulher embora. Queimou o feijão, vai embora agora, sua infeliz, vai aprender a fazer primeiro. Ainda manda uma carta de repúdio com nota de rodapé. Péssima cozinheira, não sabe nada. Para eles qualquer motivo era motivo de separar. Daí Jesus vem e explica, fala: não é por aí não. Não é qualquer coisinha que pode separar, não. E a mesma coisa as pessoas hoje dão os motivos mais esdrúxulos possível. Acabou o amor. Esse aí a gente ouve de montão, né? Acabou o amor. Ela não é mais a mesma. Eu não sabia se era vontade de Deus. Eu não orei, casei sem pensar. Também os gibeonitas fizeram aliança sem pensar. Tiveram que honrar da mesma forma. Eu ia pregar sobre casamento, segundo casamento e divórcio, só que eu preguei recentemente nas pregações de Mateus capítulo 19. Tem aqui, você pode pegar depois. Fiz uma pregação inteira só sobre divórcio e segundo casamento, explicando a maneira que a Bíblia relata e a maneira que particularmente eu creio. Então você pode pegar ali depois, é importante demais. Mas resumindo, apenas dois motivos onde se pode quebrar aliança. Apenas dois. Primeiro, em 1 Coríntios 7, você pode acompanhar comigo? Só voltar um pouquinho aí. Já estou encerrando. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Primeiro é o que muitos chamam de abandono obstinado. O que é abandono obstinado, pastor? Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Aqui Paulo dizendo: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, vier se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Verso 12. Aos mais digo eu, não o Senhor. Só vou explicar para você esse joguinho de palavra que Paulo faz aqui. No começo, Paulo diz o Senhor e não eu. Daí agora, no verso 12, ele parece que inverte. Aos demais digo eu, não o Senhor. Como é assim? Agora é Paulo que está falando, não Deus? Não, é Deus que está falando do mesmo jeito, porque no final do capítulo ele diz: e penso que o Espírito de Deus está em mim. O que Paulo está explicando é mais ou menos o seguinte: aos casados, não separem, diz o Senhor. Deus já disse. Aos mais, digo eu, porque isso aqui que Paulo vai começar a escrever agora, a dizer agora, Cristo não explicou. Então Paulo vem e explica, ou pelo menos não deixou escrito. Então Paulo vem e entra com essa doutrina. Verso 12. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes tu, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes tu, ó marido, se salvarás a tua mulher? Olha o que Paulo diz. Mas se o descrente quiser apartar. Eu vou explicar para você o que Paulo queria dizer aqui. Aqui Paulo, primeiro, não está dando brecha para namoro missionário, que é o que muita pessoa que diz que é crente faz.
Está lá na igreja, mas meu Deus, esse crente não aparece um bonito para eu casar. Daí dá um jeitinho, vai lá fora no mundo pegar. O evangelismo, né? Vou evangelizar, pego lá na balada e trago para cá. Falei, não, isso aqui não é brecha para namoro missionário. Além do mais, Coríntios é bem claro. Não há comunhão entre luz e trevas, entre crente e incrédulo. Esse aqui é o princípio do casamento. Crente casa com crente, ponto. Mas o que Paulo está dizendo aqui então? Paulo está contemplando uma situação que já existe. É de dois ímpios, depois, já casados, daí um converte e o outro não. Ô, irmão, dá muito B.O., viu? Quando um converte e o outro não. Se você tem dúvida, pergunta para minha esposa. Depois que aconteceu para a igreja, eu verei o tio aqui dentro de casa. Querendo ir para a igreja. Que igreja, que vou largar você. Eu só não agredia fisicamente minha esposa porque eu tinha medo dos meus cunhados, só por causa disso. Mas eu fiquei endemoniado dentro de casa. Falei, que história é essa de ser crente? Aqui Paulo está contemplando uma situação que já existe, da onde um só converte. E aí o que faz? Ele diz, se mesmo assim o infeliz lá quiser continuar com você, não se aparte. Era o caso da minha esposa. Ela começou a igreja, eu brilhava os dentes. Mas não queria largar ela. Falei, é ruim, vou achar a outra dessa aí na onde? Eu vou ficar aqui assim mesmo. Ele disse, nesse caso, não separe. Se porém, o incrédulo quiser apartar, o incrédulo, é óbvio, você não vai arrumar motivo para ir embora, né? Começar a queimar feijão, fazer um monte de coisa para pegar ele. Você não vale. Mas se o incrédulo quiser ir embora, aí Paulo diz, não foi chamado à servidão, quer ir embora que vá. Mas se ele quiser ficar, mesmo não sendo cristão, continua com ele, porque a aliança continua. O que seria o abandono obstinado, então? Por exemplo, agressão, que é um caso mais de abandono que agressão. Está lá, a mulher apanha cedo à tarde à noite, corre risco sério de morte. Não é obrigado a ficar com um crápula desse daí. Não é obrigado. Nesses casos onde a vida está em risco, daí sim. Mas no segundo caso, que a Bíblia diz que pode romper a aliança, que é um caso muito polêmico, é o caso de adultério. Como eu falei, tem uma pregação que eu só explico sobre isso daí. Em Mateus 19, para encerrar, você pode abrir comigo? Mateus 19, 7. Mateus 19, 7. Se você, irmão, você tem uma opinião diferente da minha, eu não vou ficar bravo com você, eu vou respeitar você, porque, eu confesso, é um assunto muito, muito difícil mesmo. E eu posso citar para você homens de Deus com opiniões diferentes. Por exemplo, John Piper, um grande homem de Deus, fala contra o que eu estou falando. E ele fala com base bíblica. Paulo Júnior é a mesma forma. Só que, em compensação, Paul Washer, Augusto Nicodemos e um tanto de outros têm a mesma opinião que eu tenho. Eu vou falar qual que é. Mateus 19, 7. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Eu sei que alguns que são um pouquinho mais estudados vão dizer, pastor, no caso, em relações sexuais ilícitas, pode ser uma gama de coisa. Verdade, pode ser uma gama de coisa. No original é porneia, que pode ser desde sexo com animal, com todo ser que respira e por aí vai. Só que a gente tem que aplicar no contexto. No contexto está falando de casamento, então qual que é a relação sexual ilícita dentro do casamento? Adultério. Adultério. Então fica mais fácil da gente entender. O divórcio não é algo que Deus aprova. Não aprova. Todavia Deus permite. Como assim, pastor? Ele não aprova, mas permite. É porque Deus sabia que o ser humano ele ia ter o coração tão duro, que o pecado ia fazer tão mal para ele, que entre o ruim e o pior, ele teve que escolher uma alternativa que não era mais viável. Que, olha, nesse caso, infelizmente, pode separar, mas Jesus explica. É só por conta da dureza de coração. O divórcio não é regra, divórcio é misericórdia. E em se tratando de cristãos, de pessoas que dizem que amam a Deus, eu, particularmente, eu não consigo entender um cristão, mesmo sendo traído, se divorciar. Porque se você entender Mateus 18, que diz aquela parábola onde um homem devia 2 bilhões de reais para o seu senhor, e aquele senhor perdoou, e depois ele encontrou um conservo seu que devia 2 mil reais para ele, e ele não quis perdoar, porque aquilo lá é apenas uma analogia. Na verdade, aquela dívida impagável é minha e sua. Essa foi a dívida que nós temos para com Deus, os nossos pecados. E a dívida do nosso cônjuge não é nada comparado ao que nós fizemos de errado para com Deus. Com base nisso, eu não consigo entender um cristão que mesmo diante de uma situação difícil, que eu sei que é adultério, separar. Mas calma aí, os 70 vezes 7 fica onde? E o perdão? Deus perdoou você de algo muito pior, você não consegue perdoar.
Pastor, é que o senhor nunca passou por isso. Deus me livre de passar. Mas a gente tem que estar ciente de que, olha, Deus nos ordenou o perdão, sim. Só que, todavia, por causa da dureza de coração das pessoas, Ele tolera. Todavia não aprova, todavia não é a vontade de Deus, de forma alguma, o divórcio. Pastor, mas e eu que me separei antes de converter? Talvez você pense. Eu vim para a igreja, eu não sabia nada dessas coisas. E agora? O que eu faço? Nós cremos num Deus de misericórdia. Nós cremos num Deus de graça. Nós cremos num Deus que sim, perdoa os pecados do tempo da ignorância, como diz Atos 30. Volta só aquele versículo, por favor. Olha que interessante, Malaquias 2,16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. E também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Olha que palavra forte, Deus odeia o repúdio, que é o divórcio. Põe lá, por favor. Atos 17,30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Nós cremos, talvez você veio de um relacionamento errado lá do mundo e depois você entendeu o que é a palavra de Deus. E não tem como consertar mais. Aquilo que ficou para trás, ficou. Nós cremos que Deus é um Deus de misericórdia. Olha, Deus perdoa os tempos da ignorância. Só que, todavia, olha, notifica os homens que se arrependam. Daqui para frente, seja diferente. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Eu sei que a lei as pessoas tendem a ver apenas como a época do Antigo Testamento. Só que a lei não é apenas aquela época, mas a lei é não um período, mas um estado de vida sem Deus. Que todos que não estão na graça de Jesus Cristo, diz a Bíblia, estão na lei. E Cristo nos resgatou da maldição da lei. E hoje nós cremos que nós estamos na graça e que se há um arrependimento genuíno e uma decisão de mudança daqui para frente, Deus perdoa o tempo da ignorância. Eu não estou dizendo que não vai haver consequência. Por exemplo, eu tenho um conhecido que tem 3 filhos, um com cada mulher. Se converteu agora. Deus perdoa? Perdoa. Daqui para frente, tudo é novo? Tudo é novo. 3 pensões ele vai ter que pagar. Consequência. E se não pagar, vai preso. Não estou dizendo que Deus vai colocar as nossas mazelas para debaixo do tapete. Perdoar ele vai sempre, só que a consequência é inevitável. E para encerrar, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu não sei, irmão, como que foi a sua vida para trás, antes de conhecer a Deus. Talvez você fez alianças que não tem como consertar mais. O que Deus pede para nós é que daqui para frente possamos fazer o que é correto. Perdoa sim o tempo da ignorância, porque Ele é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, mas notifica aos homens que se arrependam e vivam como nova criatura. Amém? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?